Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, entre 2016 e 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira e convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente dessa reinvenção. Hoje temos a satisfação de receber Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul. Há mais de uma década, Antônio da Luz é uma das principais referências nacionais na análise do agronegócio, crédito rural e conjuntura macroeconômica. É reconhecido por traduzir temas complexos como inflação, juros, câmbio, contas públicas, política agrícola e competitividade. Antônio, também consultado pelo Banco Central no relatório Focus, atua como professor de pós-graduação e palestra frequentemente sobre cenários econômicos, crédito rural, sustentabilidade fiscal e competitividade do Brasil. Muito obrigada, Antônio, por estar aqui com a gente hoje. Antes de mais nada, você poderia nos dizer, pelo seu ponto de vista, de que forma esse projeto Cenários de Amanhã para discussão sobre a construção de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável é relevante aqui para o nosso Estado? Bom, Dani, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui contigo, estar aqui no Cenários do Amanhã. Essa iniciativa que já é tão longeva e que ela não precisa nem de apresentação e nem de justificativa, porque os Cenários do Amanhã têm acompanhado o desenvolvimento do Estado e tem sido, de fato, um local muito raro de um debate mais aprofundado dos nossos principais problemas, dos nossos temas, e vem dando essa contribuição já há tanto tempo, e a gente se enxerga nos Cenários do Amanhã. Então, eu fico muito honrado de estar aqui contigo hoje e participar desse projeto tão bacana do Estado do Rio Grande do Sul. Agora sim, vamos entrar em alguns temas que consideramos cruciais para o desenvolvimento do nosso Estado. Bem, Antônio, o agronegócio responde por cerca de 25% do PIB brasileiro, além de aproximadamente 40% da economia gaúcha e por quase a metade das exportações no país. Na prática, qual é hoje o papel da Farsul na defesa econômica do setor e como o seu trabalho técnico influencia nas decisões de governo e também de mercado? Bom, a Federação da Agricultura ela representa os produtores rurais gaúchos e representa os interesses deles perante aos governos, tanto estadual, municipais e o federal, mas também ele representa os produtores perante o debate social também, porque a Federação da Agricultura, assim como a Federação do Comércio, a Federação da Indústria, elas são federações empresariais, antes de qualquer coisa. Então elas defendem o interesse dos empresários, do empresariado, do empreendedorismo, da construção econômica e assim por diante. E nós, claro que atuamos numa parte desse trabalho que é o olhar mais atento para o agronegócio, que sim, o nosso Estado ele representa 40% do PIB do nosso Estado, ele acontece no agro. E às vezes as pessoas não entendem bem como isso se dá, né? Por que é tão relevante? Porque o agronegócio, é diferente do que muita gente pensa, agronegócio não é a fazenda. A fazenda é uma parte do agronegócio. Agora, quantos municípios do interior nós temos onde o principal comércio não é o comércio de venda de camisa ou de alimentação? O principal comércio é o comércio de insumos. Então, isso é muito comum. Comércio de máquinas agrícolas, isso é comércio. Agora, faz parte do agronegócio.
os insumos, eles não brotam na fazenda, eles são vendidos por um comércio. Eu tenho inúmeras empresas de consultoria que prestam serviços para os produtores rurais. Contabilidade, advocacia, gestão financeira e assim por diante. Isto são empresas especializadas no produtor rural que operam o agronegócio, que são importantes para o agronegócio. Eu tenho a produção de grãos em si, mas depois eu tenho a indústria. O processamento, a armazenagem, a limpeza, o beneficiamento, são processos industriais. E depois eu tenho a venda final, seja para exportação, seja no mercado interno, mas cada operação dessas eu vou ter frete, que é setor de serviços, eu tenho margem de comércio. Então a quantidade de gaúchos envolvidos com o agronegócio é uma coisa incrível. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Eu tenho uma empresa fora da Farsul, evidentemente, fica lá na Avenida Carlos Gomes. É uma empresa que nós temos praticamente só economistas trabalhando nela. E é uma empresa de assessoria para o agronegócio. Todos moram em Porto Alegre, o escritório é na Carlos Gomes, e a gente vive para o agro. Os nossos clientes estão no interior. Então, nós não somos menos agro do que qualquer produtor rural, porque todos estamos dentro do mesmo setor. Então, veja, uma empresa do setor de serviços, mas que faz parte do agronegócio, que pertence ao agronegócio. Por isso que o agro está muito mais perto do que a gente imagina. A maior parte dos gaúchos trabalham com o agronegócio, seja fazendo agricultura, seja contribuindo para o processo de produção de alimentos. É uma cadeia que envolve diversos atores, assim que ocorre, assim que acontece. E seguindo, você tem uma presença frequente, né, em debates macroeconômicos importantes, além também de ser consultado pelo Banco Central no relatório Focus. Como traduz expectativas de inflação, juros, câmbio para decisões concretas do produtor rural? Talvez essa seja uma das principais funções da assessoria econômica, porque a gente precisa dar para os nossos associados, para o nosso cliente final, que é o produtor rural, uma orientação para ajudá-lo a tomar decisões cada vez mais objetivas. Porque, veja, nós vendemos os nossos grãos. O que a gente produz aqui, os Estados Unidos também produz. A Europa produz, a Austrália produz, nossos vizinhos do Mercosul produzem. Então, nós participamos de cadeias globais de produção. Então, se todo mundo produz e a gente compete, a taxa de câmbio importa. Então, eu preciso entender o que está acontecendo com o câmbio para poder entender o que vai acontecer com a receita dos produtores. Até para que se organize estratégias de comercialização, seja de compra de insumos, seja de venda de produtos, o câmbio importa. Os juros são fundamentais. O agro, ele tem uma característica, ele é um setor que trabalha mais alavancado. Isso é uma característica de quem está crescendo. O agronegócio é um setor que cresce muito, não tem como você crescer se não alavancar. Você precisa capturar dinheiro. Para termos uma ideia, eu vou pegar o caso do Brasil, nós dobramos a safra brasileira a cada 12 anos. A gente levava 15, caiu para 14, para 13, agora 12 anos. Então a gente leva para dobrar a safra. Nós agregamos 100 milhões de toneladas a mais no mundo a cada 8 anos. Nossa. Então, e isso não tem paralelo no planeta. Nenhum país do mundo, da história, teve essa curva de crescimento. Não tem como fazer sem dinheiro. Então é um setor que naturalmente é alavancado. Aí só tem um problema fiscal, que nós estamos vivendo agora no Brasil, um grave problema fiscal, que gera, de um lado, inflação e a consequência dela, juros mais altos. Pega um setor que é alavancado, os efeitos são terríveis. Hoje a gente vive, por exemplo, o pior nível de inadimplência da história, por conta que estamos com a taxa de juros que é a maior dos últimos 20 anos. Então, os juros impactam o setor agropecuário. Falamos de juros, falamos de câmbio, falamos de finanças públicas. Peguei 3 pontos aqui que influenciam diretamente o que acontece, a carga tributária, enfim, os indicadores macroeconômicos, de uma maneira geral, eles impactam o produtor rural. Eles acham que impactam qualquer outra empresa do meio urbano. Então, a gente cumpre esse papel,
através de orientações, através de palestras, através de relatórios, enfim, de tentar ajudar o produtor a tomar as melhores decisões, dado o cenário macroeconômico. Só que tem uma pequena diferença em relação ao que a gente vê em outros setores. Eu acompanho muito a economia brasileira, como os próximos economistas que vão passar por aqui também acompanham. Só que eu tenho que acompanhar a China, como se o Brasil fosse. Eu preciso acompanhar os Estados Unidos, como se o Brasil fosse. Porque o agro é um setor internacionalizado. Muito mais internacionalizado que a indústria, muito mais internacionalizado que o setor de serviços brasileiros. Nós, brasileiro, a gente vende para o mundo. Então, nós precisamos acompanhar a economia de muitos lugares, porque a gente nunca sabe de onde veio o tiro. Sim, exatamente. E desde que você assumiu a chefia econômica da Farsul, quais movimentos de crise exigiram maior atuação técnica assim, da entidade, como pandemia, estiagem, enchentes, e o que mudou na forma de apoiar esse produtor? Bom, os últimos 10 anos, né, que é o período que vocês estão recortando agora, eles foram muito difíceis para o agro gaúcho. Não para o agro brasileiro, mas para o agro gaúcho, sim. Porque nós pegamos um ciclo climático muito ruim. Nós tivemos uma pequena estiagem em 2020, depois tivemos uma safra maravilhosa em 21. Depois nunca mais a gente teve uma safra boa. Nunca mais. A safra 22 foi ruim por estiagem, a 23 foi ruim por estiagem, a 24 nós tivemos enchente, e 25 foi ruim por estiagem de novo. Então, é um ciclo que nós tínhamos, que há registros de algo parecido na década de 40 do século passado, quando nós tivemos um ciclo de estiagens com uma enchente muito grande, que tinha sido até então a maior enchente da história, 41, né? Foi superado por 24. Agora, o ciclo, ele não parece ter sido tão longevo na década de 40 e tão intenso. E nós não tínhamos a produção que nós temos hoje. Então, os impactos são muito maiores. Então, o Rio Grande do Sul, ele efetivamente, ele teve um atraso no seu desenvolvimento econômico. Isso é uma coisa que me preocupa muito dele. Quando nós olhamos nesses últimos tempos, notadamente de 2019 para cá, para começar a pegar o primeiro problema, né, que a gente tem em 2020, e eu olho o crescimento do PIB do Brasil, que é um crescimento baixo. O Brasil cresce muito pouco para um emergente. Só que mesmo ele crescendo pouco, ele nos abriu 12 pontos percentuais de diferença para o estado do Rio Grande do Sul, de crescimento, por causa das estiagens, sobretudo das estiagens. Então, o Rio Grande do Sul ele ficou para trás nesse período, porque nós, durante um bom tempo, nós fomos, como Estado, nós tomamos a decisão de criar todo tipo de embaraço possível e imaginável para fazer irrigação. Nós, com a alegação de proteção ao meio ambiente. Mas é curioso, porque irrigação no mundo inteiro é visto como algo positivo para o meio ambiente. Inclusive, a emissão de green bonds, que são títulos verdes, para quem quer captar dinheiro para fazer irrigação. Porque é um princípio básico. Irrigação, eu preciso reservar mais água. Onde eu tenho mais água, eu tenho mais fauna, eu tenho mais flora. E eu vou usar aquele produto numa área que vai ser irrigada, logo eu vou produzir mais por hectare. E logo, se eu estou produzindo mais por hectare nos hectares que eu já produzo, eu tenho menor pressão sobre florestas mundo afora. Então isso é uma coisa óbvia, mas não os gaúchos não, para uma parte da sociedade, né, claro. Sobretudo aquela com caneta, que é uma parte do poder público. Nós já não tínhamos uma legislação que fosse muito boa a partir do Código Florestal, mas nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos questão de piorar a situação, e isso nos trouxe esse atraso. É uma pena que a maioria dessas pessoas que criaram esses embaraços, elas não têm rosto, né? A gente sabe quem são, mas elas não têm rosto para a sociedade, mas deveriam ter, até porque a maioria deles recebem salários muito altos do poder público. E já é possível estimar o tamanho, né, financeiro dessa perda que você relacionou desses últimos anos, tanto para produtores, cooperativas e municípios? Sim, nós tivemos uma perda equivalente a quase a metade do PIB do estado no ano inteiro. Então, o Rio Grande do Sul perdeu cerca de 50% do PIB de um ano, no período de 2020 a 2025. Nós estamos falando de quase 400 bilhões de reais que nós jogamos fora.
que nós rasgamos, nós deixamos morrer. Porque, veja, um grão, quando ele nasce numa propriedade rural, ele não nasce espontaneamente. Aquela semente que foi plantada, ela tem alta tecnologia. Ela foi desenvolvida num processo industrial que, aliás, começou numa universidade, num centro de pesquisa que criou aquelas variedades e que depois foram industrializadas e vendidas. O fertilizante, indústria. Os defensivos, indústria. Máquina agrícola, indústria. Eu uso tudo isso para a produção agropecuária. A produção agropecuária ela é altamente industrializada. Hoje. Diferente do que era 30, 40 anos atrás. Hoje ela é altamente industrializada. Só que aquele grão que nasce, depois ele vai ser beneficiado, ele vai ser armazenado, ele vai virar ração, ele vai virar biocombustível, ele vai virar comida, ele vai virar exportação, ele vai virar uma série de outras coisas. Se ele virar ração, depois ele vai virar suíno, vai virar ave, depois vai virar proteína animal para ser consumida, e nós temos todo o processo de agregação de valor. O maior complexo industrial gaúcho, a maior indústria gaúcha é celulose, né? O CNPJ. Agora, o maior complexo industrial que NAI e não CNPJ é a Abates. A Abates é a maior indústria gaúcha. Só que o Abates, que é a maior indústria gaúcha, ela começa com a produção de grãos. Porque se eu não tenho produção de grãos, eu não tenho produção animal para ser abatido. A maior indústria do Rio Grande do Sul é a Abates. A segunda é a produção de ração. A terceira é esmagamento de soja. A quarta é a produção de elastômeros. E a quinta é a indústria de máquinas agrícolas. Então, das 5 maiores indústrias do Rio Grande do Sul, 4 são movidas a grão. Então, se eu tenho um grão que nasce, vinga e vai para o mercado, eu movimento toda essa indústria. Agora, se aquele grão não nasce por causa de uma estiagem, ele deixa de movimentar essa indústria. E aí, não é só o produtor que tem problema. É o produtor, é a indústria, o serviço, sobretudo das cidades do interior. Que necessitam, né, desses estímulos. E apesar dos alertas sobre a concentração em soja, a área plantada continuou crescendo no período. Por que a diversificação avança tão lentamente aqui no campo gaúcho? Você avalia assim? Não. O estado do Rio Grande do Sul é super diverso, né? Se a gente compara com outros estados brasileiros, ele tem uma diversificação muito grande. A gente produz soja, a gente produz milho, a gente produz arroz, a gente produz trigo, a gente produz canola, a gente produz centeio, a gente produz aveia, a gente produz sorgo. Enfim, a nossa produção é gigante, produz frutas. Nós somos um estado bastante diversificado. Agora, é natural que tenha uma concentração maior na soja, por uma razão muito simples, é o que o mundo quer. Eu não produzo o que eu quero, eu produzo o que vende. Então, nós temos que nos adaptar à demanda que vem de fora. No passado, quando eu comecei a minha vida profissional, havia essa questão com arroz. Não, é uma monocultura, o Rio Grande do Sul produz só arroz. Depois a soja ganhou muito espaço. Agora é soja. Então, essas coisas são cíclicas. E a gente se adapta ao mercado. Se o mercado quer consumir soja, a gente vai produzir soja. Se ele quer sorgo, ele vai produzir sorgo. Se ele quer amanhã, depois ele quiser, sei lá, com um produto que está fora do radar, ele vai produzir um produto que estiver fora do radar. Nós vamos nos adaptando às demandas globais. Perfeito. E com a produtividade pressionada e os preços mais voláteis, como a gente já havia comentado, a soja ainda é economicamente viável nos níveis atuais de custo? Sim, ela é viável, sem dúvida ela é viável. Nós estamos num período de margens mais baixas, mas ela é viável. O problema é que, como nós temos tido estiagens no estado, aí o negócio deixa de ser viável. Mas ele não é. Aliás, a operação fica inviável, mas ela fica inviável por um fator exógeno. Eu tive uma estiagem. Agora, tudo mais constante, ela para de pé, não tem a dúvida. Agora, não colhendo, aí não tem negócio que funcione se não tiver produção. Então, eu vou te dizer que nesses últimos anos, nós não temos tido a melhor das viabilidades por conta da estiagem, mas se não tivesse sido a estiagem, nós teríamos tido liberdade, teríamos tido lucratividade. Então, a principal causa é climática. Que, aliás, ela, como eu disse, a gente tem registros lá da década de 40 do século passado de algo parecido, só que claramente foi pior dessa vez. E as mudanças climáticas estão aí, só não vê quem não quer. Então nós precisamos nos adaptar daí. O Rio Grande do Sul precisa se adaptar. De reforma.
irrigando. Nós precisamos irrigar mais. Do trópico para cima, nós temos a temporada de seca e a temporada de chuvas. O clima tropical é um clima mais comportado. O clima subtropical é caótico. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, aqui, eu vou te perguntar, o mês de maio chove? Chove. O de, sei lá, novembro chove? Chove. Todos os meses do ano chovem. E todos os meses do ano não chove. A gente tem chuvas e sol em todos os meses. Não é assim do trópico para cima. Do trópico para cima, eu tenho um período que não cai uma gota, fica meses sem chover uma gota, e depois tenho meses que chove todo santo dia, ou quase todo santo dia. São a temporada das águas e da estiagem. Exatamente. Nós não, a gente tem tudo aqui. Então, se eu fico 30 dias sem chover aqui no estado, num período crucial para o desenvolvimento das plantas, acabou o certo. Então, isso é uma característica nossa, que infelizmente tem se repetido com a maior frequência. Precisa adaptar. Como é que o mundo venceu isso? Irrigando. A gente precisa irrigar mais. Além do seguro rural, que outras medidas estruturais poderiam dar mais previsibilidade ao produtor? Sem dúvida, a irrigação é uma delas. O seguro rural ele é um mecanismo importante, mas seguro a gente não quer usar, né? Sim. A gente faz, mas não quer usar, como qualquer outro seguro. Mas ele é importante, você tem razão, ele é um ponto bastante relevante. Agora, nós também temos que evoluir mais na gestão de risco de preço, porque a agricultura ela produz commodities oscilam de preço. Eu vender camisa, sei lá, vou vender essa camisa. Essa camisa, ano passado, ela custava o que ela custa hoje menos inflação. Basicamente é isso. Ela evolui todo ano, o preço. Commodity, não. Um ano está 50, outro está 100, outro vai ser 50. E a gente precisa lidar com essas volatilidades. E eu acredito que isso é uma coisa que nós precisamos evoluir um pouco mais. Porque a tecnologia está aí, os produtos estão aí. É a gente que talvez ainda não tenha chegado num ponto de maturidade para lidar com esses travamentos que acontece na bolsa, o mercado de capitais, sempre ele gera na cabeça do brasileiro uma certa desconfiança, né? Nós temos o Brasil, para nós termos uma ideia, de 58% do volume da B3, da bolsa, 58%, são recursos de estrangeiros. Então a nossa bolsa brasileira Comandada, dominada. é comandada de fora, né? O que é péssimo, porque aí as nossas empresas pagam dividendos. Se o dono da empresa é um estrangeiro, o dividendo vai embora. Né? Não é à toa que as transações correntes do Brasil elas são negativas. Então, esse dinheiro podia estar ficando aqui, né? Só que o brasileiro, infelizmente, ele aposta mais na Mega Sena e nas bets do que comprar ações da bolsa. Ele tem medo. Ele tem medo da bet, quando é uma ação da bolsa ele tem. E o produtor não é muito diferente. Ele tem receios de fazer operações na bolsa e ter grandes perdas, muito tipo. Mas o que não é verdade, porque quando uma coisa ele ir para especular, outra coisa ele para fazer hedge. Então eu colocaria nesses pontos que tu elencaste, bem, também a questão do risco de preço, que eu acho que é algo que a gente se evolui um pouco. Sim, então olhando esse ciclo completo aqui que você apresentou, como é que você define o momento atual do agro gaúcho? Eu acho que o agro gaúcho vive um momento que eu profissionalmente ainda não tinha presenciado algo tão difícil, porque com essas perdas sucessivas, os produtores eles foram renegociando dívidas, né? Então, e as dívidas, elas, a maior parte, isso é uma coisa que as pessoas às vezes custam a entender. Como existe toda uma propaganda massiva, plano safra, aquelas coisas todas, tem gente que acha que quando o produtor pega um dinheiro no banco, aquele dinheiro é do governo. O governo não bota um centavo, o crédito é zero. O que ele coloca é um pouco para subsídio ao juro da agricultura familiar. Isso precisa ficar claro. Que é uma agricultura pequena no volume produzido no Brasil. Pequena. Então, hoje, 3/4, cerca de 75% de todo o crédito rural brasileiro, ele é feito com operações absolutamente privadas, com zero interferência do governo.
volume determinado pela capacidade de pagamento, juro de mercado. 3/4, 75%. Então, quando um produtor não cobre e ele faz uma negociação com o banco, só, então vou pegar esse aqui, vou parcelar aqui em 2, 3, 4, 5 vezes, e aí no outro ano vai ter problema de novo, isso vai formando uma bola de neve que pegou o agro gaúcho. Ele passou por esse ciclo ruim coincidindo com o ciclo de alta de juros no Brasil. Então nós elevamos o nosso nível de endividamento para patamares bastante perigosos, bastante complicados. Nós vamos levar anos para conseguir resolver isso. Não vai ser numa safra em duas, vão ser algumas, para a gente conseguir baixar o nível de alavancagem para algo como era antes desse ciclo ruim. Eu diria que esse hoje é o nosso maior desafio. Preocupante. E o avanço, né, de usinas de etanol, de milho, de trigo no interior, pode inaugurar, sim, uma nova fase agroindustrial regional ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Sabe, daí que as pessoas, elas via de regra, e estão corretas, é um raciocínio correto, elas enxergam a produção de bioenergia como um crescimento do agro. Eu sou de uma turma que olha isso um pouquinho diferente. Eu não vejo isso como um crescimento do agro, eu vejo isso como um novo agro. É como se fosse um irmão, e não o crescimento daquele. Porque a produção de energia, ela está muito clara, a necessidade que nós vamos ter de energia nos próximos anos. Vamos lá, quem acompanha o mercado financeiro, eu tenho certeza que muita gente que ouve aqui o podcast, acompanha o videocast, enfim, pela característica do público, os cenários do amanhã, tem muito empresário, tem muito CEO, tem muita gente que investe no mercado financeiro e que certamente está olhando para o que está acontecendo com a bolha da IA, né, o risco de uma bolha de IA. Sim. Risco esse que eu sou um pouco cético, mas tá, é o risco que existe. Isso é um debate global. Se tem uma bolha ou não tem uma bolha na indústria de IA mundial. Bom, quais são um dos pontos fundamentais que ancoram esta possibilidade? O risco de eu ter muito CAPEX com pouca capacidade de gerar energia e às vezes até mesmo de resfriar os data centers, né? Então, ou seja, o que nós temos projetado para frente de demanda de energia é uma coisa absurda. É uma coisa inacreditável. E se nós formos usar energia não renovável para abastecer esse mundo de novas tecnologias, nós vamos tornar o nosso planeta irrespirável. Sim. Isso significa uma coisa que não é renovável, por definição, acaba. Então, não sustentabilidade no longo prazo. Então, a produção de energia renovável, que é o que o agro consegue fazer em larga escala, mas tem hidrogênio verde, tem tudo isso, que cabe na ponta de uma agulha comparado com a capacidade do agro de produzir energia. Então, é algo tão grande que eu acho que não dá para dizer que é a expansão do agro que nós temos. Eu acho que é um outro agro. E acho também que no futuro nós vamos ter propriedades produzindo para energia, outras para alimentação. Ou propriedades um pouco maiores, né? Uma parte dela vai ser uma coisa, outra parte vai ser para outra. De tão grande que é isso que nós estamos falando. E a gente vai precisar. E a sociedade vai precisar dessa energia. Então essas iniciativas que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, corajosas. Porque esses empresários que estão fazendo isso, toda coisa grande, né, que depois revoluciona, quebra paradigma, via de regra é um pouco de certeza e um pouquinho de loucura também, né? Porque esses caras que estão fazendo isso, eles estão fazendo num ciclo climático horroroso do estado do Rio Grande do Sul. E mesmo esses caras não fazem. Tem que bater palma para esses caras mesmo. Eles são muito corajosos. E estão lá fazendo. Para quê? Para não deixar o Rio Grande do Sul ficar para trás desse movimento brasileiro que está acontecendo. Principalmente em outros estados. Nós podemos produzir muito etanol a partir de milho, mas a partir de trigo, de lavouras de inverno, que é super aproveitado no estado do Rio Grande do Sul.
Produzir trigo em larga escala no Rio Grande do Sul para fazer pão, a gente vai ter onde botar do pão. Sim. Agora, produzir trigo para a produção de etanol, eu equilibro o mercado, eu dou viabilidade econômica. Para nós termos uma ideia, a gente produz 9 milhões de hectares no verão. 8 milhões e pouco. Dos quais, 1 milhão a gente produz cultura de inverno. Eu tenho 7 milhões para explorar, para produzir energia. Então, e sem faltar nada para alimentação, são épocas do ano diferentes. Sim. Então, eu vou te dizer, Daiane, que eu acredito muito na produção de bioenergia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul tem algumas coisas assim tocando de maduro, olhando para os próximos anos, não para os últimos 10 que nós estamos vendo agora, mas olhando para frente. Produção de bioenergia é uma, e a outra, que eu acredito muito que o estado do Rio Grande do Sul, ele já começou esse movimento aqui, que até faço uma referência importante para o secretário de Desenvolvimento, Hernani Pó, o pessoal da InvestRS, enfim, eles já vem trabalhando nisso. Mas o Rio Grande do Sul, ele precisa ser um hub de atração de data centers. Nós temos energia, nós temos água, a gente tem muita coisa aqui no estado do Rio Grande do Sul que interessa. O Rio Grande do Sul, o Brasil, ele não será um país que vai ser lembrado nos próximos 10 anos como um polo de produção de IA. Porque para ter feito isso, a gente tinha que ser preparado há 20 anos, a gente já deveria estar na vanguarda, e nós não estávamos. Então não vai ser agora que não é possível. Mas essa revolução, ela não precisa só de engenheiro para fazer software. Eu preciso de data center, preciso de uma série de outras coisas, e isso a gente pode contribuir. Então, são coisas que podem mudar a matriz econômica do estado do Rio Grande do Sul. Seguimos a entrevista com Antônio da Luz. Bem, Antônio, a gente sabe que industrializar a produção, agregando valor aos grãos, é um caminho mais sustentável que depender apenas de commodities. Mas como levar essa teoria para a prática? Bom, primeiro daí é importante a gente entender que a agricultura hoje ela já tem um alto valor agregado, porque a agricultura hoje é uma indústria no fim do dia. Agora, nós podemos agregar muito mais valor ainda. E acontece que para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos entrar na disputa da competitividade. Aí é outro jogo. Quando a gente começa a entrar no nível industrial, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Porque, veja, para nós termos uma ideia, eu vou até pegar minha cola aqui para te trazer alguns números. Pode ficar à vontade, queremos números. Se eu pegar os últimos 10 anos, já que a gente está falando de 16 a 26, né? Que é o período. Eu separei uns números para trazer aqui para ti. Vamos lá. O mundo, ele aumentou as exportações de soja, o mundo inteiro, as importações, elas aumentaram 61%, 61 milhões de toneladas. Sabe quanto é que foi o Brasil nesses 61 milhões? Quanto? 59. Nossa. O milho, o Brasil foi 41% de todo o crescimento das importações nesses últimos 10 anos, nós fornecemos 41%. Nós somos responsáveis por 41%. Nenhum outro país tem 2 dígitos. Nós somos Nossa força. Muita força. A carne bovina, 58%. Carne, as outras carnes, carne de frango, carne suína, enfim, todas elas nós tivemos um destaque gigantesco. O que eu quero te dizer com isso, é que se não fosse o crescimento da nossa produção e, consequentemente, das nossas exportações, o mundo não teria aumentado o consumo de comida. Sim. Ou seja, hoje o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. O mundo não funciona mais sem o Brasil. Gosto não. Isso nos dá um poder muito grande que a gente não sabe usar. Agora, a gente não sabe usar politicamente, a gente não sabe usar geopoliticamente, né? Nós não sabemos fazer acordos comerciais. Se perguntar esses números para qualquer ministro das escolas, eles nem sabem. Coisa que num país desenvolvido, certamente, as pessoas saberiam, que todo mundo sabe quais são as suas fortalezas e suas fraquezas. O Brasil não sabe. Nós somos amadores ainda. A gente não sabe liderar nada. Acontece que o Brasil hoje é o maior exportador de alimentos do mundo. E nesses 10 anos a gente fez algo que não tem par no planeta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque levar agora produtos de maior valor agregado é fácil. Porque eu já construí os caminhos. Eu já me posicionei lá. Agora eu preciso desenvolver produtos mais elaborados e, sobretudo, marca.
marca. Nós já estamos com produtos bastante elaborados em vários países do mundo, mas não são marcas brasileiras. A gente vende, eles botam a marca deles. É errado, a gente precisa evoluir para isso. Acontece, Dani, que para isso acontecer, eu preciso ter um sistema tributário que me ajude a fazer isso. O sistema tributário brasileiro é caótico. Ah, mas Antônio, a gente fez uma reforma. Beleza, a gente fez uma reforma, mas ainda não tem curso. A gente vai ter ela mesmo em 2033. Até lá nós vamos conviver com um sistema duplo e sistema caótico que nos trouxe esse atraso. Nós somos um país que agora nesse momento está discutindo escala 6:1. Um país que tem uma produtividade ridícula, está discutindo escala 6:1. E aí vai dizer, não, mas e por que a nossa produtividade é baixa? Não é porque as pessoas são preguiçosas. Eu não sou preguiçoso. Pelo contrário. Não é isso. É que nós botamos muito da nossa produção que iria gerar valor adicionado fora. Vou te dar um exemplo no agro. Nós estamos colhendo agora a safra 2026. O porto de Miritituba, ele está levando de 7 a 8 dias para os caminhões descarregarem. Começou a dar problema de, inclusive, faltar água e alimento para os caminhoneiros que estão na fila. É uma mega de uma riqueza que eu gerei na fazenda, que eu estou botando fora essa riqueza numa fila. Aquele caminhoneiro era para já ter feito 20 viagens. Ele está parado numa fila. Isto tira a produtividade. Eu preciso de infraestrutura. Vamos lá, vou falar da minha vida, do meu trabalho. Eu giro muito no Rio Grande do Sul e muito no Brasil também. Do Brasil inteiro. É 1 hora de voo, geralmente, quando eu saio do estado, e mais umas 3, 4 de carro. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, no dia anterior à gravação do nosso podcast, eu tive 2 dias atrás em Vacaria, de lá eu fui para Tupanciretã, que eu voltei ontem. Olha quantas horas eu tive. Eu tinha que ter feito isso de avião, de trem, e não de carro. Porque todo esse tempo que eu fiquei parado dentro do carro, Deslocamento, apenas. eu deveria estar trabalhando, gerando coisas, produzindo coisas. Eu não estava simplesmente parado dentro do carro. Então, é assim que a gente bota a produtividade fora. Não é que o brasileiro se tinha vagabundo, preguiçoso, não é nada disso. É que nós não geramos estrutura para podermos ter maior produtividade, maior trabalho, e o que a gente gera, a gente bota fora. Então, só que no nível industrial e de serviços, as margens são muito comprimidas. Então, eu não consigo chegar lá fora com um produto que carregou toda essa ineficiência no seu preço. Então, eu quero agregar mais. Nós temos que agregar mais. Mas nós não iremos agregar mais enquanto eu ficar olhando só para o empresário e esperando que ele agregue valor, se eu não cuidar de infraestrutura, se eu não cuidar de sistema logístico, se eu não cuidar de finanças públicas, porque finanças públicas desequilibradas geram instabilidades macroeconômicas. Quem é que consegue produzir produtos de mais alto valor agregado com um câmbio que um dia está 6,30 ou para um dia está 5,20? Quem é que consegue fazer isso num cenário que uma taxa de juros ela sai de 2% para 15%? Como é que um país desse você faz investimentos para produzir produtos cuja competição é na margem? Então, o Brasil ele precisa também fazer a sua parte enquanto Estado, enquanto organização, enquanto planejamento, se a gente quiser evoluir para essa... Eu não tenho dúvida que há disposição do setor do agronegócio, há capital no setor do agronegócio para dar esse passo. Mas a gente precisa de estabilidade, previsibilidade, investimento em infraestrutura, regras trabalhistas razoáveis e uma visão pró-mercado. O contrário, a gente vai ver quem faz essas coisas que nós estamos demandando crescendo na agregação de valor. E nós fazendo o que a gente faz. Voltando a falar de períodos específicos, como a pandemia, o agro foi uma atividade essencial e não parou. Mas quais foram as maiores dificuldades logísticas, de crédito, de custos naquele período e lições que esse período trouxe? Bom, nós tivemos aumentos absurdos nos nossos custos de produção, porque quando a sociedade global entendeu que deveria parar uma boa parte da sua estrutura,
Isso aconteceu também nos portos. Nós tivemos uma crise de logística violenta na época da pandemia. Isso retardou a chegada de insumos e a saída do nosso produto. Então isso trouxe disparidades de preços gigantescas. A pandemia ela foi muito, embora o agro não tenha parado, ela foi um período muito difícil para nós, muito difícil mesmo. Sem dizer que o fato de não ter parado levou muita gente, né? Vamos lá na Farsul, por exemplo, nós tivemos a perda de 2 diretores. 2 diretores nossos, um colegiado de 30, faleceram. Nós tivemos um colega que não chegou perto. Ou seja, a pandemia ela foi muito dura com o setor. O fato de ter ficado operando trouxe para o setor uma vantagem que muitas indústrias não tiveram, que muitos serviços não tiveram. Eu não estou aqui comparando as coisas, para eles foi pior. Mas tem gente que acha que, não, mas não parou o que é essencial, então foi bom. Não foi bom. Nós operamos com volatilidade nos insumos, coisa assim de 100%, variação de preço de 100%. Então, estou olhando para variações de 3 dígitos, muitas vezes, no insumo e no produto. Conectar isso não foi fácil, deixou muita gente pelo caminho. Após as enchentes agora de 2024, que demandas concretas a Farsul encaminhou ao poder público para aumentar a segurança do produtor, além, claro, do seguro rural? A enchente ela foi uma tragédia sem precedentes e ela tem uma característica humana, muito mais humana do que econômica para o agro. Porque a enchente ela é uma tragédia na mancha. Só que a área da mancha, que são aquelas áreas que passam ao lado dos grandes rios, se eu pegar a quantidade de hectares que tem ali e comparar com a quantidade de hectares plantados no Rio Grande do Sul, a taxa é pequena. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que a enchente ela prejudicou o agro, mas ela foi muito mais inclemente com as cidades. E sem dizer que além de ela ter sido inclemente com os negócios das pessoas, ela deu na casa das pessoas. Por isso que a enchente é algo incomparável, porque a casa da gente é o lugar mais seguro, né? É o nosso recanto. Sim. E eu fico imaginando assim, o que foi para as pessoas que tiveram suas casas invadidas. Eu moro à beira do Rio, na Zona Sul. Só que na minha casa, enfim, no condomínio que eu moro, né, ela é uma descida assim, a gente não pegou água nas nossas casas. Mas a gente enxerga, ver ele daquele tamanho, daquele jeito, era assustador. E a gente sabia que não ia chegar nas nossas casas, daí teria que subir lá na Zona Sul mais uns 5 metros para pegar a primeira, 7 metros para pegar a primeira. 7 metros lá seria subir, sei lá, mais uns 20 aqui no centro. Então isso não iria acontecer. Só que ver aquilo era uma cena aterrorizante. Imagina para alguém que está vendo aquilo na sua casa, no seu mercadinho, na sua pet shop, no seu salão de cabeleireiro, no seu negócio. Aquilo deve ser horrível. Então, eu vou te dizer que, diante do que nós vimos no meio urbano, nós nos queixarmos no meio rural, como um todo, enquanto entidade, não é correto. Eu vou focalizar aonde nós tivemos problema na mancha. Ali sim. Ali foi um horror. Nós tivemos aviários, produtores de suínos, propriedades inteiras que simplesmente não existem mais. Áreas que o morro desabou, enfim, não tem cuidado. O cara perdeu tudo. Uhum. Na área da mancha, nós tivemos problema. Mas fora da área da mancha, eu vou te dizer que estiagens são muito piores do que enchentes. Para o setor agropecuário e para o PIB do Rio Grande do Sul. É só olhar o que aconteceu no PIB de 2024 e olhar no PIB que aconteceu nos outros anos onde tivemos estiagens. Com mais de 16 anos na Farsul, você acompanhou a migração do crédito rural do setor público para o privado. Quais foram os principais ganhos desse movimento? Bom, é claro, né, que a gente saiu de um sistema coordenado pelo setor público e também subsidiado pelo setor público, como era,
para ir para algo absolutamente comercial, deixa muita gente por um caminho. E é uma mudança que, lógico, quem recebe não quer essa mudança. Mas eu vou te falar como economista. Eu gosto. Eu gosto. Eu prefiro assim. Ah, mas Antônio, tu não prefere o subsídio? Não. Não prefiro. Sabe por quê, Daiane? Porque quando você aceita o subsídio, você vai se acostumando com aquilo. E aquilo começa a fazer parte das suas contas. E aquilo é que nem droga. Para mim, subsídio ele tem um efeito muito parecido com a droga. O primeiro, Gera dependência. a primeira vez é maravilhoso. A segunda é muito bacana. A terceira já não é nem tanto. Depois você está dependente e vira um inferno. Olha o que acontece na Europa. Qualquer coisa que os governos europeus dizem, olha, eu vou mudar aqui essa vírgula. Eles saem para a rua, jogam esterco nos prédios públicos, fazem o diabo, né? Por quê? Porque eles estão lutando pela sobrevivência deles. Porque a sobrevivência daquelas atividades produtivas, atividades empresariais, não estão mais na mão do empresário, mas sim de alguém que está sentado num palácio na França, ou na Itália, ou em Bruxelas, quando o assunto é da União Europeia. Ou seja, tu está dependendo de um burocrata, de um político. Se tem uma coisa que eu não desejo para o agro brasileiro, é depender de Brasília, é depender de político. Colocar a nossa competitividade, tudo que a gente fez até aqui, na mão de político, na mão de burocrata. Então, o subsídio tem o doce dele. Mas para mim aquele doce é um doce que eu agradeço. Porque não é droga. O agro brasileiro, ele foi muito carregado nas costas pelo governo. Década de 60, década de 70, década de 80, e o agro era incompetente. Quando o governo sustentava o agro brasileiro era incompetente. Não é pouco incompetente, é muito incompetente. Porque um país com o clima que nós temos, importar comida é de uma incompetência dos produtores gigantesca. Com todo o respeito. Agora, o que aconteceu na década de 90? Você cortou tudo. E simplesmente o governo abandonou o agro à própria sorte e focou na indústria. Olha o que aconteceu com a indústria, olha o que aconteceu com o agro. Então, eu vou te dizer, concluindo, que eu saúdo o fato do crédito rural hoje, sobretudo para produtores médios e grandes, ser feito pelo setor privado. Tá, mas aí pode ter gente que diz que há risco de exclusão de pequenos e médios produtores com a redução desse papel do Estado. Como é que você avalia? O agro brasileiro ele é feito de pequenos, de médios, de grandes, competentes e incompetentes. A agricultura familiar, ela cumpre um papel. E é um papel que muita gente olha para o social. Eu olho para o econômico. Eu conheço um monte de agricultor familiar, que são uns balaços. Eu conheço muito agricultor familiar muito competente. Muito bom. Que não depende do governo para nada. Pega o dinheiro pro Pronaf lá, que pega, tá ali, pega. Mas se amanhã acabar, ele vai seguir produzindo. Muitos não. Mas muitos sim. E é um processo natural, né? Não tem lugar para todos os jornalistas que se formam. Não tem lugar para todos os economistas que se formam. Não tem lugar para todos os médicos. Não tem lugar para todas as empresas que eu desejaria abrir. Isso é natural. Esse processo é natural. Por isso que a gente tem que estar em constante evolução. No momento que eu vou lá e dou subsídio, eu tiro das pessoas a gana, o desejo da evolução e do crescimento. E aí eu vou tornando produtores como a gente tinha nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Então, a agricultura familiar, ela tem papel no planeta. Ela não precisa se carregar no colo. Ela pode muito bem caminhar sobre as suas pernas. Eu vou te dizer que quando eu pego um agricultor familiar do Rio Grande do Sul e comparo com um grande produtor europeu, o produtor familiar não recebe nada. Perto do que a gente vê europeu receber, americano receber, o familiar brasileiro não ganha nada perto do que se distribui aí no mundo. Agora, se desplugarem o produtor europeu ou o americano da tomada,
eles não sobrevivem. O agricultor familiar sobrevive no Brasil. Instrumentos como o Fiagro e o Debentures já movimentaram mais de 100 bilhões de reais. Essa integração trouxe mais recursos e previsibilidade para o campo? Sem dúvida, esse é o que mais cresce. Porque, veja, o crédito rural, né, recuperando então esse ponto para colocar este mercado novo. Nós antes tínhamos, até os anos 80, por ali, final dos anos 80, quem financiava o produtor era o governo, o Estado, dinheiro do contribuinte. Olha que coisa absurda, pegar dinheiro do contribuinte e emprestar para um produtor, que muitas vezes nem pagava de volta. A inflação comia, né? Depois, os bancos passaram com esse papel a partir da década de 90. Notadamente, a partir do Plano Real, ali, a coisa mudou totalmente. Os bancos passaram a financiar. O problema é que o agro cresce naquela curva que eu mencionei no bloco anterior. Então, chegou um ponto que os bancos já começaram a ser o suficiente. E aí veio o mercado de capitais, que é um mundo novo. Então, hoje nós temos a figura dos CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, que existem há muito tempo no Brasil, existem desde 2004, 2005, coisa que valem, mas eles ganharam um corpo mesmo nos últimos 10 anos. Agora, a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, cooperativas, nós vemos revendas de insumo, que emitem um papel no mercado de capitais, um CRA da vida, capta dinheiro de investidores e financia os seus produtores rurais, seus associados, seus clientes. Em 2019, se não me falha a memória, foi criados os FIAGROS, que são fundos de investimento no agronegócio. Tanto os CRAs, né, as operações estruturadas de crédito, quanto os FIAGROS, enfim, crescem a dois dígitos já há bastante tempo. E hoje, o maior instrumento de financiamento do agro são as CPRs, Cédulas de Produtor Rural. Então, que são títulos emitidos pelo produtor. Então, houve esse aperfeiçoamento e hoje o produtor ele se financia em bancos e no mercado de capitais. As coisas ficaram muito mais complexas e é importante, porque sem elas não há crescimento do agro. Só que isso também exigiu do produtor um nível de governança muito maior. O cara lá da Faria Lima, ele não quer botar dinheiro numa estrutura que não faz sentido para ele, ou que há um grau de incerteza e não precisa mensurar adequadamente o risco. Sim. Então, isso também forçou e continua forçando o setor a evoluir não só em produção, mas também em gestão, em governança, em finanças. É uma revolução muito legal que está trazendo. Então, o mercado de capitais, ele entende realmente esse risco que existe. Sim, ele entende o risco que existe e bota o dinheiro lá. E aí o produtor tem que ir se adaptando para tentar mitigar esses riscos e apresentar isso. Sim, o produtor tem que mostrar a sua viabilidade. Sem isso, ele não vai conseguir pegar dinheiro. Ótimo. Então, o mercado de capitais, ele demanda mais... Porque qual é a diferença do banco? O banco, ele tem o cliente ali dentro. Então, ele conhece o extrato dele. O investidor, então, na Faria, ele não conhece. Então, ele quer governança. Para quê? Para ele conseguir mensurar melhor o risco da operação e botar o preço certo da operação. Então, e tudo isso crescendo 20%, 30% ao ano. Então, nós estamos trocando pneu com o carro andando. A gente está crescendo e evoluindo, agora é uma coisa muito bacana, porque aí este ponto que você está trazendo é quando o agro brasileiro e a Faria Lima se deram a mão. E esse é um casamento que não acaba mais. Antônio, que tipo de produto financeiro ainda falta para tornar o crédito mais compatível com esses ciclos do campo? Olha, eu acho que nós já temos produtos bons que chegaram lá. Alguns outros precisam amadurecer. É importante que o setor ele entenda as necessidades de caixa do investidor. Mas também é importante que o investidor entenda o ciclo de produção do agro. Porque tem um investidor que está acostumado, sei lá, com FII, com fundos imobiliários, que todo mês tem alguém ali pagando o aluguel. É diferente do agro. O agro tem época de plantar, tem época de colher. Nesse intervalo não vai pingar. Vai pingar depois. Numa quantidade bem maior, mas depois. Então, esses encaixes de fluxo de caixa é que muitas vezes determinam o sucesso ou o fracasso de um produto. Eu acho também que a gente vai evoluir
nós já estamos com um nível de emissão de CPS no Brasil na casa de 500 mil. Isso é muito dinheiro. O produtor ele mesmo emitiu um título que vira um recebível. Hoje nós estamos descontando isso em CRAS, em FIAGROS, assim por diante. Mas eu acho que nós vamos ter cada vez mais encurtada esse trecho à medida que os produtores conseguirem evoluir mais seus níveis de governança, seus níveis de avaliação financeira, ter balanço, ter DRE, ter DFC, ter instrumentos contábeis mais robustos. Talvez a gente vai encurtar um pouco mais esse caminho entre o mercado de capitais, entre a Faria Lima e a Fazenda. E o produtor ele está mais profissionalizado financeiramente, então? Tá, com certeza sim. Mas ainda tem muito o que fazer. Ele melhorou muito, mas tem muito o que fazer. Quando eu comecei minha vida profissional, um produtor que fazia seu curso de produção, hoje é a coisa mais absurdamente normal. Os produtores evoluíram muito nessa parte. E eles entenderam que o século XX foi o século da tecnologia, onde lá na primeira metade do século XX as pessoas plantavam dentro da rua para os passarinhos, para coisas da natureza. Hoje não. Hoje é alta tecnologia. Não tem mais espaço para aquela agricultura. Se colocou fertilizantes, máquinas, etc. Isso custa caro. Logo, o processo produtivo se torna mais complexo de ser gerido, porque os volumes financeiros envolvidos viraram muito grandes. Então, se o século XX foi o século da tecnologia, o século que mudou o jeito de produzir, o século XXI é o século que vai exigir gestão. Então, olhando para os próximos anos, qual é o equilíbrio ideal entre mercado privado e políticas públicas para sustentar o financiamento do agronegócio brasileiro? Eu acho que o setor público ele precisa se virar para aquelas coisas que são papel do Estado. Para mim não adianta o governo fazer uma política de subsídio a um determinado nível de juro para alguma determinada linha especial e um caminhoneiro ficar 8, 10 dias parado para desembarcar uma soja. Bota tudo fora. Em termos de geração de riqueza para o país, faz muito mais sentido o Estado brasileiro focar em infraestrutura, carga tributária, forma de tributar, são coisas distintas, né? Regras trabalhistas. Vou te dar um exemplo no agro. No agro, eu tenho época de plantar, época de colher, e a planta não respeita 8 horas. Ela não quer saber de lei trabalhista. Mas você não pode, eu não sei quantas horas. Pessoal, pode. No agro tem que poder. Por quê? Porque a natureza é assim. Depois o cara folga, depois tem épocas que o funcionário é subaproveitado. Entendeu? E a gente não consegue, o mundo inteiro se adapta, a gente não consegue. Então, eu prefiro muito mais o Estado se voltando àquilo que ele tem que fazer, que é nos dar competitividade, estabilidade, infraestrutura. Ele vai contribuir muito mais com o agro do que desenhando uma política agrícola XPTO que vai ser capturado por meia dúzia e via de regra tem viés eleitoreiro. Obrigada, Antônio da Luz, por essa conversa. A intenção realmente é a gente poder refletir sobre os desafios e também nos engajar nessas oportunidades. Obrigada. Obrigado a você, Dani. Foi um prazer ter participado aqui do Cenários da Manhã. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e vou ficar aqui atento para ouvir os meus outros colegas. Obrigada. Bem, essas entrevistas do Cenários de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formatos impresso e digital com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima.